Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem e hoje a gente vai falar sobre produtos, sobre gestão de produtos, sobre como criar produtos em estruturas mais complexas e para isso eu tenho dois convidados incríveis. Um dos convidados vocês já conhecem, né, Rafinha, para os mais íntimos, Rafinha, que já tá ouvindo aqui, ó, o Love the Problem faz tempo, Rafaela Fonseca e Renato Mendes, que é um convidado novo que eu espero que seja novo só agora e continue por muitos outros episódios, viu, Renato? Já tô logo avisando com todo mundo de prova que esse não vai ser o único. Por favor, todos gente. Todos os convites assim. Ah, maravilha, amei. Então vou pedir para vocês se apresentarem pra galera, falem um pouquinho de vocês para quem tá ouvindo e vendo a gente. Bom, eu já sou figurinha carimbada, então minha apresentação é rápida aqui. Bom, pessoal, eu sou a Rafinha, né? Sou sócia e head de estratégia de portfólio aqui na Nauer, sou trainer na K21 também. Temos vários outros episódios aí para vocês me ouvirem, conhecerem um pouco, mas sou bem entusiasta, né, do assunto de produtos, de gestão por resultados, de liderança, e é isso. Bom, eu sou o Renato Mendes, obrigado pelo convite, um prazer e uma honra estar aqui com vocês, espero que realmente seja o primeiro de muitos. E falando um pouquinho de mim aqui, dando uma breve resumida, eu trabalho hoje na Avenue, né, um dos meus papéis hoje de produto e estratégia são na Avenue, que é uma corretora de investimento no mercado americano. Lá eu trabalho como estrategista de portfólio de produtos digitais, que é uma área que eu tenho tentado seguir desde 2022, mais ou menos, quando eu comecei isso na AFIA, olhando para essa gestão da estratégia de produto, conectando vários produtos dentro de um portfólio de produtos digitais único. Mas antes disso, eu já trabalho há 13 anos com gestão de produto e estratégia de produto digital, e além disso também dou aula de estratégia de produtos digitais na Aprender Design e escrevo no Estratagema, que é o Substack onde eu tenho tentado construir uma ideia ali de levar a estratégia para todo mundo, né? Tirar a estratégia só dos keynotes de grandes empresas e levar para todo mundo usar no seu dia a dia. Acho que dando uma grande resumida, é isso. Muito bom, muito obrigada aí pela resumida. Quem quiser ouvir Rafinha, como ela falou, saber um pouquinho mais, também tem outros episódios. Então é o seguinte, como eles já falaram, portfólio, produto e gestão de produtos, então vai ser um pouco do tema que a gente vai explorar hoje. E para começar, eu queria saber de vocês. Eu acho que existe uma dúvida, talvez, muito grande, ou uma dificuldade de compreensão de quem que deve criar, co-criar e sustentar a estratégia de produto. Vem de onde? Vem de quem? O que come? Onde vivem, né? No ponto de vista de vocês, como que a gente consegue compreender isso? De onde que vem essa criação, essa sustentação da estratégia de produto? Acho que quase todas as perguntas que você for fazer aqui, eu vou lançar um grande depende, porque assim, talvez depende seja a palavra mais usada no meio de produto, design e tudo mais, mas é porque realmente depende. Mas eu diria que, assim, acho que vão ter perspectivas e filosofias, né? Particularmente, eu prefiro que seja o mais coletivo possível, quando dá. Então depende do tamanho da empresa, depende da disponibilidade meio que cognitiva mesmo, mental que as pessoas têm ali para estarem envolvidas, porque é um processo que demanda carinho, né? Você passar um tempo ali pensando nas coisas, elaborando um diagnóstico bem feito, garantindo que todo mundo concorde no diagnóstico, concorde nas soluções, entenda que aqueles recursos vão ser utilizados daquela forma. Isso não é tão simples assim. Mas, em geral, eu diria que quanto maior a empresa, mais a criação da estratégia, né? Essa definição de tipo, qual é o recorte de diagnóstico que a gente vai fazer e mais ou menos para qual caminho a gente vai a partir desse diagnóstico, está mais na camada executiva, então o CEO, o VP e às vezes o CPO, ou enfim, o CPO com os heads de produto, mas eu acho que isso é meio que uma lente, né? A gente sempre vai descendo e até meio, às vezes a gente tem aquela imagem do estratégico é isso, tático é isso, mas eu particularmente acredito que é uma lente, assim, se você sobe ou desce a lente do que é estratégico ou tático, vai depender do time que você tá. Então, o que é estratégico pro CPO, talvez não seja estratégico pro CEO ou pro shareholder. Ele vai estar olhando pro CPO como tático, enquanto que para um head, por exemplo, ou para um GPM, o que ele está olhando como estratégico é tático para o CPO.
Então acho que na prática essas coisas são muito mais entrelaçadas do que a gente consegue dar nomes por enquanto, né? Pelo menos com a literatura que a gente tem de estratégia até o momento. E aí acho que vai depender muito mesmo do quanto as pessoas se organizam ali. Mas eu tentaria sempre ser o mais coletivo possível. Se isso significar a gente botar 20 pessoas numa sala durante uma semana, pô, show. Se isso significar botar 200 pessoas numa sala durante uma semana, aí acho que já fica um pouco mais complicado. Então acho que sempre que a gente percebe que tem muita gente na sala para tomar decisões muito importantes, e aí eu acho que vai de uma sensibilidade também de quem tá puxando isso, né? De perceber, tipo, putz, a gente tá dando uma abstraída muito grande, a gente tá começando a falar nada com nada, tá parecendo que a gente tá tomando decisão e não tá, a gente tá colocando um monte de frase aqui que os concorrentes, assim, não tem como não tá fazendo diferente, então a gente não tá definindo nada, vamos para um fórum um pouco menor pra gente conseguir tomar algumas decisões de fato. Mesmo que depois essas decisões vão ser criticadas ou debatidas, mas pelo menos elas são decisões mais posicionadas mesmo, né? Tipo, cara, eu tô escolhendo fazer uma coisa, eu tô escolhendo não ser de fato uma coisa, e isso vai levar as pessoas a debaterem. Tipo, putz, mas se a gente não é isso, então aquele meu resultado vai dar algum problema, então aquele meu OKR caiu, então o meu squad não faz sentido. E aí esse tipo de coisa vai fazer a estratégia ser lapidada ao longo do tempo. Mas eu diria que, pelo menos na minha cabeça, funciona mais ou menos assim. Boa. Eu curto muito essa ideia, né, de que a gente consiga envolver o máximo de pessoas possíveis, porque você tem essa visão de diferentes lugares, né, diferentes pontos de vista ali para criar uma coisa que realmente faça sentido. Você consegue minimizar riscos, né, com isso, porque cada um tem um pedaço de informação e quando você junta tudo é que você tem um quebra-cabeça. Ao mesmo tempo, acho que vale um contraponto aqui de que se não tiver uma pessoa que é aquela pessoa que puxa para tomar a decisão quando a gente não consegue esse consenso, né? Ou seja, no final do dia tem aquela pessoa que é dona desse assunto, que é dona desse produto, e aí seja um GPM, seja um Product Owner, o que for o papel, né, que cuida daquilo naquela organização, a gente acaba perdendo o timing de muita coisa, né? Então esse é um risco grande, principalmente em empresas mais complexas, onde tudo depende de uma aprovação, tudo depende, né, de um processo um pouco maior, e às vezes é necessário mesmo, dependendo da estrutura que você está, do tipo de produto que você cria, do mercado que você está inserido, né, da quantidade de risco que você está lidando para conseguir colocar alguma coisa na rua. Mas eu faria esse contraponto aqui, porque quando a gente coletiviza muito uma decisão e ela não sai do outro lado, alguém tem que puxar. Seja porque essa pessoa vai puxar para dizer, galera, eu vou tomar a decisão então e é isso aí, vamos testar e vamos aprender e depois a gente volta, seja porque essa pessoa é a pessoa que vai dizer, olha gente, se a gente não está conseguindo seguir com esse assunto, então a gente não está no caminho correto, vamos rever a estrutura, a forma como a gente está se organizando, o que a gente está pensando sobre o produto, enfim. E aí eu acho que esse papel é crucial e não depende tanto do nome desse papel, né? Cada organização vai ter sua própria estrutura, o seu jeito, mas é importante que alguém seja responsável por aquele produto, por aquele serviço no final do dia, e que essa pessoa seja uma pessoa, não seja um conjunto de pessoas na hora que você precisa de uma decisão, né? Então, por mais que eu envolva todo mundo, que eu tenha um time de produto, ou que eu tenha vários times naquele mesmo produto, beleza. E na hora que ninguém concordar, quem é que vai tomar a decisão? Como é que a gente vai para frente, né? Porque senão a gente pode, né, ter um risco aí de perder o timing ou até mesmo oportunidade de mercado que vão passar porque a gente não conseguiu tomar a decisão com a celeridade necessária, né? Mas mesmo que a gente tenha essa pessoa, não seja uma coisa tão coletivista assim como você mesmo falou, Rafinha, que a gente tenha de fato essa pessoa que é responsável pela tomada de decisão em relação a esse produto, a esse serviço, é necessário que a gente está inserido no contexto, é necessário que alinhe expectativas, prioridades entre diversos stakeholders que estão ali se relacionando, orbitando em volta daquele produto, né? Como que a gente consegue construir isso sem nem perder a mão de chegar no vamos todo mundo entrar num consenso, é preciso que todo mundo concorde, etc e tal, até porque tem aí uma diferença de concordância e consenso, mas enfim, ou não, eu vou tomar a decisão sozinho porque eu sei o que é melhor para o meu produto. Como que a gente chega no meio do caminho e consegue alinhar essas expectativas e essas prioridades com tantos stakeholders envolvidos?
Boa. Eu acho que nesse lugar a definição da estratégia ela tem um papel crucial, porque se você tem uma galera, né, a galera que está ali naquele nível executivo, concordando sobre qual é a estratégia, para onde a gente está indo, quais são os objetivos, quais são os resultados de negócio que a gente está buscando, isso por si só já gera um ambiente mais propício a que você consiga aumentar a autonomia das equipes, para as equipes testarem e definirem funcionalidades que vão ter naquele produto ou naquele serviço e verificarem se aquilo está de fato impactando na estratégia, né? Então, se você consegue primeiro ter uma estratégia, um direcionamento maior, mais claro, que você alinha com os principais stakeholders, e a partir dali vocês também concordam que, ok, galera, agora vamos dar autonomia para o time descobrir, para o time ir lá experimentar, testar as hipóteses, você já vai ter um caminho um pouco mais fluido, né, nesse sentido. Agora, se você está num passo anterior, onde nem a estratégia está clara, ou nem a estratégia daquele, por que aquele produto existe, o que a gente espera de impacto daquele produto, né, tanto internamente quanto qual é a nossa visão para os nossos clientes. Se você não está num lugar onde isso ainda não está bem delimitado, né, e desenhado, você vai chegar naquele ponto que todo mundo tem uma opinião diferente sobre como o produto deve ser. E quando as discussões estão nessas opiniões de como o produto deve ser, isso é um indício, principalmente se você tem, né, pessoas de diferentes lugares da hierarquia tentando discutir sobre como um produto deve ser, já é um sintoma de que a estratégia não está alinhada. Porque cada um provavelmente está pensando numa estratégia diferente e, consequentemente, levando isso ali para um como, para o que vai ter naquele produto, sem estar alinhado entre todo mundo, né? Se a gente está olhando para os números, se a gente está olhando para esse direcionamento maior, para esse propósito maior, a gente consegue dar mais liberdade e envolver mais gente na criação, porque eu não preciso que todo mundo concorde sobre qual é a cor do botão que eu vou colocar, sobre qual é o nome daquele produto, sobre qual é a identidade visual daquele produto, porque eu sei que eu posso testar diferentes nomes, identidades visuais, funcionalidades, desde que elas estejam alinhadas e mirando nessa mesma estratégia. Boa. Tem aquele gráfico famoso, né, do alinhamento versus autonomia, né? Que você tenta ir o mais pra cima possível, o mais alinhado e com mais autonomia possível, mas acho que na prática tem que ter um primeiro passo, né? Eu acho que o alinhamento acaba sendo o primeiro passo antes da autonomia. Você não consegue ter muita autonomia se você não tiver alinhamento. Então, acho que apesar dele ser um gráfico que ele é bidimensional e aí parece que você faz as duas coisas ao mesmo tempo, acho que na prática você precisa fazer o alinhamento antes de fazer outras coisas. E aí eu acho que tem um macete, assim, que eu percebi ao longo dos anos, e eu não vejo tantas empresas fazerem, principalmente assim, eu passei por algumas consultorias, né? Trabalhei na Huge, na Accenture, fiquei quase 4 anos na Accenture e vi um monte de empresas de um monte de indústria diferente, e eu percebi que todas elas tinham um padrão, assim, desse momento de definição de estratégia. 2 padrões, na verdade, né? Primeiro, que era um momento, então é como se tivesse só 2, 3 semanas no ano em que se falava de estratégia, o resto do ano era perseguindo metas que em tese traduziam o quão bem essa estratégia está sendo implementada. E o segundo era um esforço muito grande em entregar o pacote de soluções ou a visão de para onde a gente está indo, mas não tanto capricho assim na hora de mostrar o diagnóstico. Por que a gente está fazendo essas coisas? Então eu acho que uma boa parte desse alinhamento, né, antes da autonomia, hoje eu vejo que está ou talvez a falta do alinhamento está nessa pressa da gente passar pelo diagnóstico muito rápido. Como se todo mundo entendesse de forma muito natural e orgânica o que está acontecendo no mundo e por que a gente deve tomar tais movimentos. Então eu vejo que muitas vezes esse embananamento com a estratégia no dia a dia vem um pouco desse lugar das pessoas não saberem muito o porquê que aquela decisão foi tomada. E o porquê muitas vezes tem muito estudo por trás, né? Tem uma análise ali, tem um forecast, tem uma análise de futuro, tem uma análise de concorrente, tem uma análise de cadeia de logística, tem uma análise de cadeia de valor, tem um pouco do tino ali e de intuição de quem estava envolvido, de para onde o mercado está indo, que tipo de comportamento está modificando aquele mercado. E quando a gente não dá a devida importância para isso, eu sinto que esse alinhamento cai muito, assim. Em todos os lugares que eu consegui fazer as pessoas darem a devida importância para esse alinhamento, é quase como se o terreno ficasse melhor arado para a gente botar as sementes e fluir melhor, né? Então eu só fazendo, acho que um adendo pro que a Rafinha falou, acho que hoje em dia
se eu pudesse dar um macete para quem tá passando por esse momento, ou para quem é essa pessoa que vai decidir as coisas, dá um pouquinho mais de tempo e carinho pro diagnóstico, de explicar o porquê que a gente tá fazendo as coisas. E às vezes até falar, tipo, a gente podia ir pelo caminho B, C e D, mas a gente vai pelo caminho A, porque tal coisa, ou porque o nosso estilo de investimento é XYZ, ou porque a gente entende que daqui a pouco vai acontecer uma volatilidade tal e a gente vai ter que segurar o nosso caixa por tanto tempo, porque a gente precisa fazer essa retomada. Enfim, acho que esse porquê das coisas, e assim, eu vou só me alongar só um pouquinho, digredir só um pouquinho mais, porque eu acho que muitas vezes isso fica escondido numa certa... Eu não sei se é medo, mas é uma certa... Assim, uma coisa da política real da empresa e das pessoas não quererem falar muito coisas que as pessoas não podem saber. Do tipo, não, as pessoas não podem saber que daqui a 2 anos a gente vai fazer tal movimento. As pessoas ainda não podem saber o quanto de lucro a empresa tem no final do TRI. As pessoas ainda não podem saber que os shareholders estão pensando em vender a empresa. E aí, essas coisas que são as verdadeiras tomadas de decisão, né, tipo assim, que na prática são a primeira linha de tomada de decisão que vão definir a estratégia como um todo, fica escondido no diagnóstico, não é claramente falado, e as pessoas ficam perdidas porque tem umas decisões de solução soltas que não casam com nada, mas em tese elas casam com uma parte do diagnóstico que não pode ser falada, porque as pessoas não podem saber, porque aí elas vão ficar com medo, que elas vão mudar de emprego, porque aí elas não vão, sei lá, enfim, qualquer que insira aqui o porquê as lideranças não falam sobre as verdades dos movimentos de negócio. E é muito curioso, né? Porque no final das contas, o ser humano, com tudo na vida, ele vai funcionar melhor se ele souber o porquê que ele precisa ou o porquê que ele vai fazer determinadas coisas, né? Porque o como existe, no final das contas, é sobre isso. Então, a ordem é quase que o porquê, o como, e aí depois você vai alinhar expectativas, prioridades, enfim, quando você tiver tudo isso construído. Mas, partindo de um lugar onde a gente passou por um porquê que ficou claro, que as pessoas entendem, né, de onde surgiu aquela estratégia. Eu tenho aqueles objetivos estratégicos, como que eu consigo desdobrar isso, transformar isso em decisões reais do backlog do produto, por exemplo? Como que eu chego nesse lugar? Qual o caminho percorrido? Qual que é a jornada entre eu ter um objetivo estratégico bem claro e bem definido, bem entendido pela organização, e isso tocar ali no meu produto, em como aquilo vai desenrolar dali para frente? Depende. Mas eu diria que vai ter a ver com aí eu acho que começa a entrar na autonomia, né? Mas eu diria que a gente precisa ter pelo menos rituais e artefatos bem sedimentados para isso acontecer. E aí, rituais eu tô falando desde da reunião clássica do off-site lá, de planejamento, até, todo o all hands, toda reunião de resultados, toda reunião que tem mais do que 10 pessoas na sala, tem que repetir o mantrazinho lá, fala a estratégia da empresa, tem que dar um jeito de fazer o deck da estratégia de 1h30 caber em 5 minutos. E toda reunião que tem mais de 10 pessoas vai passar esses 5 minutinhos iniciais falando, só lembrando, nossa estratégia é XYZ por causa disso, daquilo. E então, porque isso vai ajudando a gente a ter um ritmo cognitivo de linkar as coisas. Então, se na reunião que você acabou de falar que a estratégia é XYZ e você está reorganizando o backlog e as iniciativas não tem nada a ver com o que você acabou de falar, essas coisas vão ficando claras e aí essas contradições vão ficando aparentes. E a gente vai tendo que resolver as contradições, não tem muito jeito. E aí, às vezes a contradição tá no time, às vezes está na tribo, às vezes está na disciplina, às vezes está no nível na camada executiva. Mas a gente precisa deixar a contradição aparente. Eu sempre falo isso com todo mundo que eu trabalho. Assim, parte do trabalho de quem é de produto, e aí eu tô falando produto, tecnologia, design e produto, né? Todo mundo que faz o desenvolvimento em si, independente da nuance técnica. A gente deveria ter essa responsabilidade de perceber lacunas e contradições e mostrar essas lacunas e contradições. Porque não adianta muito a gente só ficar falando tipo, mas aí aqui os caras querem crescer, mas ao mesmo tempo quer que a gente dê lucro. Os caras querem fazer não sei o que lá, mas ao mesmo tempo tem que fazer tal coisa. Se isso ficar dentro do time, não adianta muita coisa. Isso tem que se refletir, tem que virar um ponto de vista do time. Eu encorajo muito os times a fazerem isso. Falar, cara, se tem uma parada de estratégia que tá te incomodando, transforma isso num ponto de vista. Pega os dados, coleta o que te gerou de problema, quais são os itens do backlog que estavam priorizados e que, quando bate de frente com a estratégia, esses itens, em tese, deveriam cair, só que eles não caem porque tem stakeholders que estão cobrando aqueles itens. Então tem uma contradição entre
a demanda dos stakeholders do time e o que é um direcional estratégico, e você precisa ter um ponto de vista sobre isso, né? O que você acha? O time devia estar fazendo qual? O que está acontecendo para gerar essa dissonância entre o stakeholder e o que foi definido de estratégia? É uma questão política de uma pessoa ou realmente tem uma falha de comunicação entre áreas? E a gente, enquanto área de produto, a gente, em geral, tem um pouco mais de, talvez de letramento desse tipo de facilitação de conversa, de encontrar esses pontos, saber dar um embasamento para ele, levar esse ponto de vista de um jeito não violento, fazer a conversa acontecer e chegar numa decisão sobre aquilo ali. Então eu acho que tem esse ponto mais, talvez, abstrato de como que isso vira um backlog, mas hoje em dia, principalmente com AI, tem muita coisa para fazer, né? Você pode pegar a apresentação da estratégia, o documento, e as pessoas que fizeram a estratégia podem ter, hoje em dia, um monte de apêndice do porquê que aquela estratégia está daquele jeito, você alimenta aquilo nas LLMs de quem quer que esteja trabalhando, manda comparar com os itens do backlog, manda comparar com o que já foi arquivado, excluído, entregue, com os resultados de teste, e ver o que foi feito que já casou, o que está fora, o que foi despriorizado, que pode estar priorizado porque bate na estratégia de algum jeito. Mas eu sempre acho que no final ainda tem uma camada intuitiva de quem está em produto de conseguir ler de conseguir entender, né, capturar a essência do que é a estratégia, olhar para o backlog dela, para o roadmap dela e falar, tipo, putz, se a gente fizer isso tudo, a gente vai entregar a estratégia ou não? Tem uma parte ali de intuição que ela é treinada, mas eu acho que vai de cada um mesmo, e assim meio que no dia a dia. Às vezes você percebe numa planning, às vezes você percebe no resultado de um QA, às vezes você percebe num teste que você colocou e nada saiu do jeito que vocês imaginavam, e aí você vai aprofundar o porquê, e aí você descobre que tem uma lacuna na estratégia ali. Então, eu diria que é mais ou menos nesse caminho que eu acredito. E acho que duas coisas que me chamaram a atenção, né, no que você falou, essa questão de encontrar as lacunas, né, assim, encontrar lacuna é basicamente o trabalho de alguém de produto. Você tem que encontrar algo que alguém não está atendendo no mercado e que o seu produto vai atender. Enquanto você não encontra esse lugar, né, existe uma necessidade real que não está sendo atendida da melhor forma possível, ou não está sendo atendida at all, assim, e eu vou criar um produto ou um serviço que vai atender a isso. O nosso trabalho já é encontrar lacunas por si só, né? Em tudo, né? Toda oportunidade de criação de um produto ou um serviço é a lacuna de alguma coisa no mercado que não está funcionando bem. Um outro ponto, para mim, importante é nessa questão dos testes, né? Porque quando a gente vai materializar uma estratégia em ação, a coisa que a gente mais quer é errar o mais cedo possível. É testar alguma coisa e descobrir se você está no caminho certo ou não. Então, uma das principais armadilhas que eu vejo, né, quando a galera vai sentar para definir qual é o backlog, vamos fazer um grande discovery de novo, vamos fazer um grande mapeamento, vamos mapear todos os lançamentos do produto daqui até os próximos 5 anos, quantas releases a gente vai fazer. Isso, com certeza, não vai dar muito certo, né? Então, é bem mais útil a gente falar assim, galera, qual é a menor fatia que a gente consegue construir, que a gente acha que atende a essa estratégia, e a gente consegue botar na mão de um cliente para que ele possa dar feedback para a gente e a gente consiga aprender com isso e itere o backlog, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer isso num curto espaço de tempo, melhor, porque a estratégia também fica velha. Então, se você pega uma estratégia maravilhosa e você demora séculos para colocar alguma coisa na rua para gerar impacto a partir dessa estratégia, ela já vai estar desatualizada. Então, você já vai ter perdido também esse momento. E aí, para mim, entra essa visão tanto de você testar o mais cedo possível, né, se você está no caminho certo, quanto de você, de fato, começar a trazer o cliente para o jogo também. Porque muitas vezes, quando a gente está nessa discussão de estratégia de produto, até o cliente chegar na mesa demora muito, porque a gente está olhando sempre para as necessidades de negócio, invariavelmente isso não vai sair da mesa e tem que estar lá, mas quando é que a gente traz o cliente para o centro daquela estratégia para fazer acontecer? E aí é quando você está começando a testar, se você não conseguiu fazer até então, né? Porque, obviamente, se você consegue envolver as necessidades do cliente, a visão de cliente, nesse momento de estudo, de diagnóstico, ou até mesmo quanto mais você consegue aproximar um cliente da sua estratégia, se você tem bons relacionamentos para poder fazer isso, né? E fazer com que a pessoa, de fato, participe daquilo, é melhor. Mas se você não conseguiu trazer uma visão de cliente muito forte até o momento em que aquilo já está se delineando num backlog, a primeira coisa daquele backlog é saber se isso de fato é útil para alguém na vida real, porque se não tiver quem compre o seu produto ou serviço, se não tiver quem use o seu produto ou serviço, você fez uma grande estratégia para nada. Então, para mim, essas são as preocupações
mais fortes, assim, uma vez que eu quero operar um produto, ou trazer um time para operar um produto, são essas validações. E quanto maior o produto, mais difícil, né? Porque aí você tem um monte de sistema legado, aí vem... tem que botar o design system, fazer a migração do design system junto com o MVP daquele negócio que também vai trocar uma parte do legado pela coisa nova, e ao mesmo tempo você tá trocando o tagueamento. Então, assim, quanto maior a empresa, quanto maior o produto e quanto mais tempo o produto tá no mercado, isso vai ficando mais difícil, né? Tem uma coisa aquele canvasinho antigo do Validation Board, que é muito legal, das suposições, né? De você tentar quebrar as hipóteses em suposições arriscadas e testar as suposições. Acho que esse é um bom jeito, por exemplo, de tentar, a cada virada, digamos assim, de estratégia, ao invés de olhar para o backlog do ponto de vista de funcionalidade, talvez, tentar entender, tipo, cara, quais são as suposições arriscadas que a gente deveria estar testando dessa nova estratégia, e essas suposições arriscadas, elas estão nesse backlog, ou a gente deveria, ou tem alguma coisa que a gente consegue aqui rapidinho, para mandar um e-mail para uma parte da base, ou pegar, sei lá, tem empresas que têm conselhos de cliente, né, ou será que é uma coisa aqui que a gente faz uma guerrilha rápida com esse conselho de clientes, ou é uma parada que a gente, dependendo da empresa ali, eu consigo fazer um protótipo de baixa e ir pra rua, de literalmente descer ali no prédio, dependendo da empresa, faz sentido, né, você vai descer no prédio e vai ter gente usando o seu produto. E aí você consegue, de fato, coletar essas coisas ali muito, muito em tempo real. Mas acho que diminuir eu concordo muito com a Rafinha, e eu acho que... Mas a gente tem uma certa dificuldade de entender como diminuir esse ciclo de iteração, né? Como testar mais rápido, principalmente em ambientes com muito sistema legado, assim. Acho que isso é uma dificuldade que eu vejo muito a galera passar um veneno para conseguir fazer. E assim, não vai melhorar. O contexto de negócio só vai ficar mais volátil, só vai ficar mais rápido, só vai ficar mais indo e vindo, né? Então assim, a gente vai dormir com o mundo de um jeito, no dia seguinte tem tarifas, guerras e coisas sociais que mudaram tudo. Então, assim, não adianta muito querer que a estratégia vá durar, achar que é culpa das pessoas ou culpa da estratégia, de que a estratégia está mudando toda hora, sendo que, na verdade, a sociedade está mudando toda hora, e aí a tecnologia, a gente em produto tecnologia, de alguma forma, a gente vai ter que dar um jeito de responder a isso. A gente precisa encurtar esse ciclo de teste mesmo, de iteração, de feedback de alguma forma. Aí, assim, eu não... Particularmente, aí acho que a Rafa está muito mais por dentro disso do que eu, o quanto as metodologias e frameworks de gestão de produto na prática ali estão conseguindo evoluir para entregar essa rapidez do contexto de negócio. E acho que a tendência é só piorar e a gente fica meio maluco, assim. E nesse sentido, acho que geralmente, né, o medo das pessoas é perder dinheiro, no geral, né? Assim, a gente pode traduzir dinheiro para várias outras questões, mas se eu lançar a coisa errada e eu perder clientes e, consequentemente, eu perder dinheiro, coisas nesse lugar é que fazem a gente ir colocando vários entraves, né, dentro desse processo de experimentação. E uma coisa que sempre me ajudou muito foi calcular, de fato, qual é o custo do atraso, qual o cost of delay. Então, beleza, se eu não lançar agora isso, que tem esse potencial de receita, eu demoro mais 2 meses para lançar porque eu preciso ter certeza de um item específico aqui. Quanto eu posso estar perdendo de dinheiro a partir disso? Então, quando você consegue traduzir para essa linguagem do o que eu estou perdendo por não fazer, ao invés de simplesmente tentar dizer o que eu vou ganhar se eu fizer, o que eu acho que vai acontecer, dá para ter conversas um pouco mais direcionadas, né? E muitas vezes esse custo também pode ser o risco, né? Então, assim, já tive vários clientes, por exemplo, dentro do contexto de consultoria, que a gente não vamos seguir com isso, porque se a gente fizer, pode acontecer uma coisa aqui que a gente vai perder X mil reais. Tá, e se der certo, quanto é que vocês vão ganhar? E aí, aí você bota na balança, beleza, você pode perder 20 mil ou você pode ganhar 10 milhões. O que você quer fazer agora? Você quer apostar? E aí, muitas vezes é uma questão de aposta, né? É uma questão de investimento. Eu vou investir para uma possibilidade de retorno maior com risco aqui. E aí a gente tem que entender qual é o apetite a risco daquela empresa, daquela organização. O quanto a gente consegue bancar no risco para determinado cenário, né? Para determinado contexto, que aí volta no depende, né? Que o Renato trouxe mais cedo e faz super sentido. Mas muitas vezes, né? Da grande maioria delas, a gente deixar de fazer uma coisa vai sair mais caro do que se a gente conseguir fazer, obviamente, né, com um processo que ajude a gente a fazer isso
da forma mais tranquila possível. Coisas que geralmente, principalmente nessa questão, né, de sistema legado, migração e coisas do tipo, que impedem muito as coisas, é que ou é 880, né? Ou você faz para todo mundo de uma vez, ou você não faz. E aí, muitas vezes, a gente perde um tempão discutindo se vale a pena fazer para todo mundo ou não fazer, ao invés de sentar e falar assim, gente, tá, o que a gente tem que fazer, então, para que a gente possa fazer gradualmente essas migrações? Vamos trabalhar nisso primeiro? Porque aí a gente consegue fazer isso pelo resto da nossa, né, do ciclo de vida desse produto, ao invés da gente ter que, toda vez que a gente for discutir alguma coisa, ter que parar nesse mesmo lugar de ou a gente faz para todo mundo ou a gente não faz. Então, também entender quais são os impedimentos, os entraves tecnológicos que impedem a gente de fazer isso, porque a gente vê empresas gigantescas fazendo testes o tempo todo, né? Quantas vezes eu pego um app de um cartão de crédito qualquer, um banco, eu olho no app e eu tenho uma funcionalidade, a pessoa que está do meu lado não tem. E a gente, isso aqui, olha, lançou, legal, a pessoa, não tenho. Não, então provavelmente estão fazendo um teste aqui, tá só comigo, não tá com você. Mas é um negócio que gere os meus investimentos aqui, que tem meu saldo do banco, meu cartão de crédito. Isso está acontecendo o tempo todo. Então, também existe um grande mito, uma grande falácia em relação assim, qual é o risco real, qual é o entrave real, né? Muitas vezes é uma questão de vamos priorizar ter a infraestrutura que habilita a gente a conseguir fazer esses testes com responsabilidade, né? Eu descer lá, né, do prédio e testar uma coisa, conversar com 10, 15 pessoas que usam o meu produto, qual é o risco de imagem para minha marca se eu estou fazendo um teste assim? Para algumas marcas, o risco é ínfimo, não preciso nem me preocupar com isso. Eu vou lá, vou conversar com 10 pessoas, quantos clientes eu tenho? Se eu perder 10 clientes para validar que não vale a pena eu fazer um projeto que eu vou gastar muito dinheiro fazendo, que bom, eu perdi 10 clientes, isso é uma pena, mas eu também consegui entender qual é o caminho. Ou então eu vou lá, vou falar com 10 pessoas e já vou conseguir validar, né? 10, 12 pessoas ali, já vou conseguir validar e entender, caramba, isso é algo que a gente deve apostar. Eu tenho dados para isso, eu tenho já um indício maior para avançar dentro dessa validação. Então, também acho que quebrar um pouco dessas crenças limitantes que a gente tem, né? E aí, também estou me alongando um pouquinho aqui, mas já vou fechar. Teve uma vez que eu estava fazendo um discovery com uma empresa e era sobre um produto que era um produto físico, né? Era uma tecnologia nova para ser implantada em um produto físico que ficava em lojas, né? Lojas de consumer goods, assim. E a gente estava lá, todo mundo pensando em como ia validar, né? Como é que a gente vai conseguir validar e tal? Porque eram vários players na situação. Eu tenho a pessoa que estava desenvolvendo, o player que estava desenvolvendo a tecnologia, eu tenho quem é o dono da loja, eu tenho a pessoa que tem o equipamento no qual eu tenho que acoplar essa tecnologia, e estava lá todo mundo quebrando a cabeça porque a gente tinha um orçamento limitado para conseguir validar, né? E o pessoal, e aí? A gente pega, era um chip, né? A gente pega o chip, coloca num determinado equipamento, bota esse equipamento na rua, não sei o que, nananana. E aí tinha uma pessoa, né, que era de vendas. E aí eu falei, cara, você conhece alguns clientes que são clientes seus há muito tempo? Que têm estabelecimentos, que já olham para isso, que já conhecem bastante desse equipamento e tal? Ele falou, tenho. Eu falei assim, liga para eles e fala que você tem o produto pronto. Ele, mas a gente tá aqui no meio do Discovery. Eu falei assim, liga, fala que você tem um produto e veja se eles vão ter interesse. Aí depois você conta que era um teste que a gente estava desenvolvendo, etc e tal. O cara pegou o telefone, a gente deu meia hora, falei, galera, meia hora de café, ele vai ligar ali para quantas pessoas ele conseguir ligar, e na volta, a galera, ele voltou, todo mundo amou, liguei para todo mundo, a galera falou que quer e tal, não sei o que vai fazer sentido, que né, a gente pode continuar nesse caminho. Aí dali a gente fez um business plan que aprovou o desenvolvimento do produto a partir dali, né? E assim, era uma coisa que é simples, mas muitas vezes a gente não pensa nessa tecnologia muito antiga chamada telefone, que você pode ligar para alguém e falar, oi, olha só, estou com um produto aqui, qual é o seu interesse nesse produto? Podemos agendar aqui um demo para você? Como é que você está? Você já comprou alguma coisa que faz essa mesma coisa? Enfim, e a partir dali, né, quando você vai fazendo esses testes, você já consegue aprender muita coisa. A mesma coisa acontece muitas vezes para quando as pessoas falam assim, benchmark é um negócio muito difícil de fazer, porque eu não tenho nenhuma informação sobre o meu concorrente. Aí eu sempre pergunto, né, você fez faculdade com quem? A galera da sua faculdade está trabalhando nos concorrentes? Agora, é bem provável, né? Sim, mercado, a gente sabe que é pequeno. Então, as pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa que você fez quando você fez faculdade ou quando você começou nessa carreira e tal,
Elas estão em outras empresas? Então, você pode perguntar para elas como é que estão as coisas lá? Pô, mas será que as pessoas vão falar? Você já tentou? Você já chegou lá e falou, pô, quero trocar ideia, quero saber como tá? E muitas vezes a galera se surpreende com isso. Obviamente, você não vai conseguir os dados sensíveis de outra empresa, mas você vai saber que aquela pessoa que trabalha mais ou menos no mesmo segmento que você, com os mesmos produtos que você, ela está passando por dificuldades semelhantes ou diferentes. Ela está vendo coisas diferentes, ela está estudando coisas diferentes, coisas que você pode olhar. Então, essa troca, que às vezes parece ser uma coisa mirabolante de ser feita, quando a gente tenta voltar para o simples, para o que funciona, para o básico, a gente já aprende muita coisa no dia a dia. Uma dica só para quem, esse ponto que a Rafa falou do risco, né, de ganhar ou se eu estou disposto a perder, tem um livro bem legal, eu acho que ele não tem em português ainda, mas ele é Mastering the Uncertainty, do Matt Whitkinson, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E aí, nesse livro, ele basicamente está falando sobre como, no mundo atual, a gente não tem como... É impossível você diminuir o risco. Você não consegue, de fato, saber que alguma coisa vai dar certo. Então, é que é mais fácil você se treinar para lidar com o risco e tá tudo bem com as falhas. E aí, ele vai dando alguns casos de uso sobre você falar qual é o pior cenário nessa direção que a Rafa falou, né? Qual é o pior cenário que vai acontecer se eu fizer esse negócio e se eu não fizer esse negócio? Qual é os dois piores cenários que existem e qual que eu não quero lidar? Então, se o pior cenário é eu não fazer, então é melhor eu fazer. Mesmo que aconteça o pior cenário de fazer, ele ainda é melhor do que o pior cenário de não fazer. Então eu vou lá e faço sabendo que, o meu range aqui do que pode dar certo, do que pode não dar certo é enorme. E talvez eu possa me ferrar muito, mas ainda assim eu tô disposto a esse risco justamente porque eu sei que a pior parte de não fazer vai ser muito pior do que esse aqui. Então é um livro interessante, assim, enfim, só acho que combina com toda a teoria que a Rafa trouxe. Tem um ponto que eu entendo que eles se juntam aqui, essa parte do risco, né, do apetite ao risco, com as validações que podem e devem, ou invalidações que podem e devem ser feitas do produto, que é uma dificuldade que pode existir de vender o produto até internamente. Então, eu tenho que saber o quanto que a minha empresa está ali disposta, né, a aceitar determinados riscos, e se o meu produto ele está sendo validado, né, ele tem uma validação ou não do meu cliente em questão. Como que eu consigo comunicar o valor do meu produto de forma que ele vai ganhar apoio político? Ainda mais num cenário, vamos supor aqui um cenário onde talvez seja uma organização que não tem um apetite tão grande ao risco, né? Que tipo de comportamentos ou artefatos eu posso utilizar para poder falar, olha, cara, meu produto é esse e o valor dele é esse. Eu sei que a Rafa falou sobre as validações, depois falou sobre o business plan, que eu acho que são algumas alternativas. Falar sobre o custo do atraso também é alguma alternativa. Vocês enxergam mais alternativas para poder lidar com esse tipo de situação? Tenho um produto, quero vender internamente, eu preciso ganhar apoio político, né, por assim dizer. Como que eu posso fazer esse movimento? Vocês já viram isso acontecer? Já precisaram fazer isso em algum momento? Acho que talvez é tratar como se fosse um produto mesmo, né? Tipo, fazer a mesma coisa que você faria, em tese, se você tivesse colocando esse produto na rua, né? Então, assumir a mesma lógica de pensamento. Então, pensar nas suposições mais arriscadas e lidar aquilo não como uma parada pessoal, né? De tipo, ai, nossa, as pessoas não entendem o que eu tô falando, pô, ninguém vê o que eu tô vendo, ou, putz, as pessoas não têm, já ouvi muito isso, né? As pessoas não têm paladar para essa coisa, ou as pessoas, ou tal área não tem, na época da Accenture a galera falava muito inglês, aí falava muito, não tem taste para isso aqui. Eu acho que é ser muito crítico e honesto com o cenário que você tá. Acho que junto com tudo que a Rafa falou, tem uma coisa que eu também acho que faz sentido, é pensar em, assim, qual é a filosofia da empresa que você tá trabalhando e o produto que você tá querendo vender. Se a filosofia da sua empresa, por exemplo, ela é muito voltada para amplitude, tipo, você trabalha na Amazon e a Amazon é resolver tudo para todo mundo. Então é uma filosofia de amplitude. Eles querem resolver todos os jobs to be done para todos os clientes, em qualquer geografia, em qualquer tecnologia. E se o seu produto que você está tentando vender ali está numa filosofia mais de foco, é difícil de você conseguir passar, porque você fala, não, pô, mas tem esse nicho muito bem desenhadinho, que tem, pô, vai ter uma margem super alta, e a gente consegue atender com o que a gente já tem e tal, mas a filosofia não bate, e vice-versa, né? Você trabalha, sei lá, em alguma coisa da 37 Signals lá, você trabalha no Basecamp, e aí você vai querer trazer um produto que é um produto de escala, com muita amplitude, que resolve um monte de problema ao mesmo tempo,
você vai bater na parede, porque a galera tá pensando numa outra lógica. A galera tá pensando numa lógica de nicho, de um mercado específico, muito fechado, atender aqueles poucos clientes de um jeito muito, muito, muito foda. Então, acho que tem que sair um pouco. A gente tem uma tendência natural a achar que é com a gente, que é uma coisa pessoal. É natural do ser humano achar isso. Então, acho que é tentar dar essa distanciada, fazer o processo de produto normal, validar com as pessoas, tentar entender de fato ali, tipo, cara, pega as pessoas que são mais reativas com esse seu produto e tenta entender mesmo, assim, pesquisa de usuário, entrevista em profundidade, tentar entender o porquê que aquela pessoa tá ali. É uma questão de grana, a pessoa não tá vendo o retorno que você tá vendo, é uma questão de leitura de sociedade, é uma questão de filosofia, é uma questão de entendimento. Às vezes a pessoa tem um entendimento da realpolitik da empresa que você não tem, ela tá vendo movimentos da coreografia interna que você não tá vendo, ou ela dá valor para uma coisa que você não dá, ou ela tem, enfim, tudo isso tem que pesar, né? A gente acaba tendo menos clientes, porque os clientes da empresa são menos pessoas, o que intui em ser uma coisa mais profunda. Você necessariamente vai ter que ser mais profundo no seu diagnóstico, e às vezes não vai dar. Acho que também é saber que às vezes não vai dar, partir para outra aceitar, né? Aceitar. Boa, eu acho que esse ponto é bem importante, porque se você está tendo muita dificuldade de vender internamente um produto, isso já é um indício. Ou de que tem alguma coisa no pitch do seu produto que precisa melhorar, ou de que tem alguma coisa no próprio produto que precisa melhorar, ou de que esse produto não é adequado ao ambiente em qual você está tentando vender ele internamente. E aí vai ser uma escolha de até onde você vai para ultrapassar essas barreiras. Mas lembrando, né, que assim, a premissa toda, né, de quem cria produto é que a gente possa estar errado, né? A gente possa invalidar um produto. Então, se você não está disposto a invalidar o seu produto, já comece por aí. Você tem que estar disposto a olhar e falar, cara, esse negócio aqui não funciona, não vende, as pessoas não querem, não faz sentido. Porque isso é uma economia de tempo muito grande, né? A gente conseguir descobrir o quanto antes. Agora, tem essa questão de entender se você está realmente no lugar mais propício, e aí no lugar, seja a sua equipe, sua área, sua empresa, o mercado, enfim, onde você está é um lugar mais propício para levar adiante a ideia que você tem, a oportunidade que você está vendo. Uma outra coisa que eu acho que vale reforçar nesse sentido também, né, da gente pensar em como convencer as pessoas, é que as pessoas não são convencidas, né? A gente não convence ninguém. Então, elas precisam enxergar um problema real, uma questão real, uma necessidade real que vai trazer um benefício para elas ou para a organização de alguma forma, para que elas consigam se conectar com aquilo que você está puxando, com aquela iniciativa que você quer trazer, né? Então, enquanto você não consegue trazer essa conexão, não espere que as pessoas vão se importar com aquilo que você está falando. E aí, eu acho que um grande auxílio nessa jornada é se aprofundar um pouquinho mais sobre gestão da mudança organizacional, sobre comunicação não violenta também, sobre gestão da mudança, sobre como você gera, né, formas de falar sobre o seu produto que tragam esse brilho nos olhos das pessoas, que tragam elas para esse lugar de querer se envolver naquilo, querer apoiar aquela causa que você está propondo, né? E partir do princípio que precisa existir uma necessidade daquela pessoa que vai ser atendida a partir do momento que ela te apoia nessa iniciativa ou que ela, de alguma forma, interfere ali ou auxilia no que você está querendo fazer. Boa. Valor mostrado, valor compartilhado. Agora a gente vai entrar numa outra seara, que então eu não tenho mais só um produto, eu não tenho mais só uma iniciativa, eu tenho algumas iniciativas. Então, já entendi, funciona, validei, tá legal, mas eu não tenho só isso, eu tenho mais. Como que a gente pode... O que vocês veem como principais critérios para priorizar esses produtos, essas iniciativas? Como que a gente faz isso com base num valor real e não em uma possível influência, em uma possível urgência? Na visão de vocês, quais critérios que podem ser usados, levados em consideração quando a gente tem uma gama de iniciativas e a gente precisa lidar com esse volume maior, que eu não estou mais lidando com um só? Acho que primeiro é a gente se conectar com a estratégia maior da organização, né? Então, você conectar seu portfólio de produto com essa estratégia maior. E aí, se você usa, por exemplo,
OKRs para materializar essa estratégia, você vai conectar a gestão de portfólio com os OKRs para que você entenda quais são os produtos ou serviços que estão gerando maior impacto para os objetivos e resultados-chave que você tem como direcionadores ali das prioridades. E como os OKRs eles vêm, né, já priorizados, isso já facilita grande parte do caminho, porque você tem a ordem de prioridade em relação à sua estratégia, aos seus OKRs, e aí, consequentemente, uma vez que você consegue conectar o portfólio a isso, você consegue ver a ordem de prioridade dentro do portfólio se refletindo também. Para além disso, a gente também tem que levar em consideração qual é o nosso nível de esforço e investimento que a gente quer fazer para produtos que são mais inovadores, que estão em estágios mais iniciais, ou para produtos que estão mais estabelecidos, que são aqueles que já sustentam o nosso negócio hoje. Então, ter uma clareza de qual é o nível de importância e investimento que a gente quer dar em termos de energia mesmo, de dedicação, né? Qual é a maior parte do nosso esforço hoje? A gente quer colocar em produtos completamente novos, a gente quer colocar em oportunidades que a gente está explorando em mercados que não estão nem no mercado que a gente está inserido hoje, a gente quer colocar em produtos que já estão estabelecidos, a gente quer colocar em produtos que são produtos que estão precisando de um cuidado maior ali, mas que já são produtos antigos. O que a gente quer fazer em relação a esses níveis diferentes, né, que a gente tem? Aí a gente pode usar, por exemplo, os horizontes de inovação, né, que são propostos pela McKinsey como uma base. A gente, na K21 e na Nauer, dentro dos horizontes de inovação, a gente utiliza um horizonte a mais, né, que a gente propõe, que a McKinsey propõe 3, a gente coloca mais um, que é o horizonte 0, né, que é exatamente dessas dívidas que a gente tem, dívidas técnicas, coisas que a gente, né, precisa cuidar do passado, que ainda não estão bem resolvidas, e a gente conseguir distribuir isso em termos de portfólio também ajuda muito a gente a entender a real necessidade, porque se primeiro você olha para os horizontes de inovação e define ali, essa é a distribuição percentual do meu backlog todo de portfólio. Então, eu gostaria de estar com 30% aqui, 20% aqui, 50% aqui. Quando você faz, né, materializa, tá bom, então vamos classificar, e você vê a realidade, você já vai saber se está adequado ou não. Ixi, aqui eu achei que 30% do meu backlog estava aqui e só tem 10%. Aqui onde eu achei que era 50%, tá 80%. E aí, o que a gente vai fazer com isso? E aí você consegue ter discussões, né, mais precisas sobre a priorização. Porque aí você já consegue entrar nos exemplos, entender o dia a dia ali e verificar o que está gerando mais ou menos impacto para o seu negócio. E eu acho que também vale a pena a gente olhar, de novo, para esse viés dos clientes, né? Do propósito do cliente, da satisfação do cliente, porque a título de longo prazo, né, a satisfação dos clientes é o que mais vai garantir, né, assim, não dá para garantir nada, obviamente, né, dentro desse mundo louco que a gente vive, né, de tantas mudanças, mas o que mais vai te propiciar um embasamento para ter perenidade no mercado é manter os clientes satisfeitos, manter eles retornando, manter eles recomendando. Então, usar isso também, né, como um critério ali para que você consiga entender quais são os produtos que mais geram satisfação, quais são os que mais geram recomendação, quais são os que mais geram uma receita recorrente para mim. E a partir disso você consegue também ir colocando tudo, né, no papel, assim, para de fato ter um portfólio claramente priorizado. Boa. Eu gosto de pensar também numa camada que está, acho que entre essas duas coisas que a Rafa falou, né, da definição da estratégia da empresa e o que a gente está fazendo aqui dessa priorização nesse frame que ela trouxe, eu sinto que tem uma coisa no meio que eu tenho tentado trabalhar um tempo e às vezes dá certo, às vezes não, mas que é pensar um pouco na relação entre os produtos dentro do portfólio e quais são os papéis desses produtos que você quer que o portfólio tenha, né? Que os produtos tenham dentro do portfólio. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho recente que a gente pegou um modelo do Gibson Biddle, que é o cara que era o VP de produto do Netflix, e ele tem alguns frameworks interessantes de estratégia lá, e um dos que ele tinha funcionava para o que a gente queria fazer, que era o GEM lá, que é Growth, Monetization, Growth, Engagement e Monetization, né? Então é crescimento, engajamento e monetização, que é uma forma de dar essas intensidades que a Rafa estava falando, e você dá um direcional muito claro para a empresa de falar, olha, a gente sabe que sempre tem um embate entre esses 3 drivers, né?
Então você fala, todo mundo tem que crescer muito, mas aí vai cair o engajamento e vai cair a monetização. Se eu tentar monetizar muito, eu não sei se eu vou conseguir ter grana para investir em crescer. Então tem esse embate de drivers e ele dá esse cara como essa lógica de priorização desse ponto, né? Então, se a empresa está olhando majoritariamente para crescimento, então todos os produtos podem ter esse mesmo drive. Só que aí você precisa, em tese, faz sentido você olhar para dentro do portfólio e olhar, tipo, cara, tem um produto aqui que, assim como a Rafa falou, já está no momento de ciclo de vida do produto que eu não vou conseguir dar muita atração de crescimento de base para ele. Ele já tem um market share grande. Então, se eu pegar essa definição da empresa, da estratégia da empresa de crescimento, e eu for muito cartesiano, vou seguir isso aqui para mim, eu vou sofrer, porque eu vou colocar metas muito agressivas e eu já estou com dificuldade, já tem um sistema legado porque esse produto já está há um tempo no mercado, é difícil eu entrar. Mas como a empresa me deu essa grade de crescimento, engajamento e monetização, e eu posso pensar nessas intensidades, talvez para esse produto, nesse momento do portfólio, faça sentido esse cara específico pensar em engajamento, por exemplo. Porque aí eu posso ter uma estratégia para esse produto de reengajar essa base de usuários para preparar ela para um novo produto que vai substituir esse produto aqui, ou para um produto que vai ser um spin-off que vai atacar uma parte específica. A gente vê banco fazendo isso, por exemplo, né? Como teste, ou às vezes dá certo. Tipo o Next do Bradesco, ou o Ion do Itaú. Enfim, tem produtos que acabam indo um pouco nessa direção. E quando a gente pensa em portfólio, quando eu penso nessa coisa dos papéis, que, por exemplo, se você onde eu trabalhei na AFA, por exemplo, teve um monte de aquisição em pouco tempo. Quando você faz uma aquisição de uma startup, você tira ela do contexto normal de competitividade. Então, se antes ela estava no mercado cruel ali, sanguinário, com todo mundo, e ela estava precisando lutar por margem e crescimento igual a todas as outras empresas, quando você coloca ela para dentro do seu portfólio, você pode repensar essa lógica. Então você pode falar, não, eu não quero que você dê receita. Você tem um crescimento de market share bom, você está alavancado, está crescendo rápido, então eu quero que você cresça mais rápido, eu vou diminuir o seu preço, eu vou perder margem, vou perder lucratividade para aproveitar o seu momento de crescimento e eu vou aumentar a minha margem num outro produto que está dentro desse portfólio. Então, você pode fazer isso. Quando a empresa está fora do portfólio sozinha, é selva. Ela precisa dar lucro, crescer, monetizar e engajar tudo ao mesmo tempo. Quando você está dentro do portfólio, você passa a poder fazer esse tipo de escolha. Então eu acho que isso também poderia ser, junto com tudo que a Rafa falou, acho que uma camada mediana ali, junto com esses outros critérios, né? Então, assim, pegar a estratégia da empresa, entender como é que eu trago isso a nível de portfólio, as relações entre os produtos. Então, esse produto faz cross-sell para esse faz upsell para esse gera conteúdo para aquele, esse aqui gera engajamento de base para aquele outro, esse aqui reaquece a base perdida daquele outro, esse cara organiza todo mundo num arquétipo visual só, esse cara aqui centraliza o canal de distribuição. Então, pensar nesses papéis ajuda a gente também a priorizar. Então, assim, se a estratégia da empresa está olhando para crescimento, talvez faça sentido você reorganizar os recursos do portfólio para o produto que tem mais alavancagem de crescimento. Se a empresa está olhando para monetização, talvez faça mais sentido você pegar o produto que tem mais margem de alavancar a monetização e dar um gás nisso. E aí tirar recurso de um produto e colocar aqui, tirar recurso do marketing de um outro produto para contratar um time a mais aqui. Então acho que isso tudo também dá mais complexidade, mas é isso. Acho que gerir portfólio é complexo, não tem muito mistério. É a única forma. Tem muito mistério, mas é difícil. É a única forma. Independente da forma como a gente vai avaliar, quais os critérios que a gente vai avaliar, qual a estratégia que a gente vai escolher para fazer esse tipo de priorização, uma coisa é certeza, a mudança existe. Isso é fato dado, né? A gente não tem como negar. Como que a gente consegue criar dentro do portfólio um espaço seguro para fazer esse tipo de ajuste, para mudar, né, de forma que eu não esteja ali, nossa, se eu fizer uma alteração, aquilo quebra meu portfólio, eu já não consigo mais seguir. Como que vocês percebem que a gente consegue criar essa robustez, né, essa segurança para poder viver essas mudanças que, enfim, estão aí de qualquer maneira? Boa. No fim, isso se traduz com a gente reclamando na empresa que a empresa muda de estratégia toda hora, né? Que aparecem coisas entram pela janela o tempo inteiro, e aí o roadmap não serve de nada. Acho que, no final, é isso que a gente tá falando. Eu acho que pra mim, tem duas coisas que a gente poderia fazer, assim, que, no fim, a gente quer algum nível de diversão na coisa. Se tudo que a gente faz é pastel entrando pela janela, vai ficando sem graça. E aí eu acho que tem duas coisas que a gente pode fazer pra isso, assim. Uma é ficar atento ao tipo de padrão que surge disso. Então, assim, se tem muita urgência acontecendo, se tem muito pastel precisando ser frito,
tem alguma coisa ali por trás. Esse padrão deveria ser observado, estudado, e entender como é que a gente usa esse padrão ao nosso favor. Isso pode ser uma oportunidade de mercado, pode ser uma ameaça que a gente tem e que a gente está subestimando, pode ser um sinal que a gente ainda acha fraco de mudança de comportamento, mas que a gente pode se colocar à frente e tomar a frente da competição. Então eu acho que tudo que tem muita urgência e aparece toda hora e a gente não previu, é um sinal que a gente deveria olhar para a fonte daquele tanto de urgência que está aparecendo e tentar atacar a raiz do problema, né? Eu costumo falar, quando eu falo só sobre estratégia é ser radical. Então quanto mais na raiz do problema você vai, mais estratégico você está sendo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é tentar, e aí vai depender da empresa, depender da configuração da empresa, ter algum tipo de respiro de teste mesmo, de iniciativa. Então, por exemplo, lá na AF, o time que cuidava da estratégia de portfólio também cuidava de algumas explorações a nível de portfólio. E às vezes a gente pegava pessoas de vários outros times para fazer isso com a gente, e eram coisas de tiro curto, assim, 2 semanas, 1 mês, para pegar uma tese e dar uma aprofundada nela e fazer teste, fazer levantamento, fazer foresight, um monte de coisa nesse sentido. Depois os times voltavam ali pro que estavam fazendo. O iFood, se eu não me engano, é jet ski o nome que eles usam, né? É como se fosse... Eu tenho um cruzeiro enorme, um transatlântico, e ele não se move muito rápido, mas eu posso botar jet ski, né? Times menores, para ver se faz sentido. Esse jet ski vai lá na frente, ver se faz sentido o transatlântico inteiro mudar de rota, ele volta e traz informações para mim ali. Então acho que de alguma forma criar essas iniciativas onde ou as pessoas conseguem rotacionar, ou os times têm tempo e orçamento para fazer esse tipo de teste que não tem a ver só com resolver o curto prazo, dar esse lastro de falar, cara, mas o time tem que ter visão crítica também, né? Falar, cara, qual é o ponto de vista de vocês? O que vocês acham que a gente deveria estar fazendo? Pô, a gente devia estar fazendo essa parada aqui de conectar isso aqui com um sensor de biotecnologia de dados de dentro do corpo da pessoa, só que isso vai funcionar em 2029. Pô, beleza, de alguma forma a gente poderia colocar tempo para fazer isso, mas isso é difícil, vai depender do contexto da empresa, se está sendo muito pressionado pelo mercado, é uma empresa de capital aberto, aí vai ter que justificar isso pro acionista, começa a ficar um pouco mais complicado, mas eu diria para sempre tentar olhar para essas duas coisas, assim, esse padrão das urgências que surgem, por que está surgindo tanta urgência, e de alguma forma tentar dar algum tipo de respiro pro time buscar umas coisas um pouco mais viagens, assim, deixar, não necessariamente errar, né, mas talvez dar uns tiros na água, assim. A gente fica um pouco preso nessa lógica da falha, né? Ou eu acertei ou eu errei. E muitas vezes, e o erro meio que não é bem um erro, né? Tipo, se você talvez só não tenha acertado ainda, você aprendeu várias outras coisas ali, e a real é que no dia a dia, a gente não sabe produtizar o erro como aprendizado. A gente não sabe falar, pô, a gente tinha essa hipótese e a gente achava que ia gerar um monte de receita, e aí a gente colocou na rua e gerou 20 avos daquela receita, mas aí a gente aprendeu o quê? Pô, a gente tinha definido mal o público-alvo por XYZ, a gente subestimou o débito técnico tal, da próxima vez a gente não vai fazer isso, a gente superestimou o valor que as pessoas iam ter desse benefício, e na prática não é, então a gente aprendeu isso aqui, serve para toda a empresa. Todo mundo, olha, que acha que esse benefício é muito maneiro, não é tão maneiro. Então a gente não sabe, é raro. Um time que sabe produtizar o erro é raro, assim, é difícil de encontrar. Mas porque a gente tá amassado, né? A gente tá, a pressão por resultado tá meio puxada. Então a gente também, isso não tá no nosso backlog pessoal de desenvolvimento, digamos. Eu fiquei pensando aqui também numa questão de que quanto maior é o item de backlog que a gente está trabalhando, mais frustrante é quando a gente tem que mudar de direção. Você estava há muito tempo fazendo uma coisa que você não entregou ainda, e aí mudou de direção, você não teve chance de entregar. Então, quanto mais você consegue fatiar o seu backlog, você consegue lidar melhor com a frustração se você tiver que parar de fazer alguma coisa para ir para uma outra direção. Então, boas fatias ajudam a gente nisso, né? Em lidar com essa mudança, porque eu não estou fazendo um negócio há muito tempo, super comprometido, super imerso, e aí agora, do nada, vou jogar aquilo fora para fazer outra coisa. Então, se eu consigo fatiar, eu consigo ter essa sensação boa de ter entregado valor até um determinado momento e entender que eu preciso mudar de rota. E dessa pressão por resultado também, tem uma coisa que a comunicação pega muito nesse lugar, né? Porque, como você falou, né, Renato, a gente não consegue, né, muitas vezes nas empresas a gente não consegue vender bem esses aprendizados, né? A gente não consegue produtizar o aprendizado. E na falta de comunicação,
o que o stakeholder tá vendo só cara, tem um time lá trabalhando e eu não tô vendo o resultado. E a paciência dele vai acabar em algum momento. Então, se eu não tenho uma comunicação frequente sobre o que eu estou aprendendo, o que eu estou testando, muitas vezes é só sobre o que eu estou testando, gente, a gente está testando, a gente está colocando isso aqui na rua, a gente está experimentando. Se eu não tenho essa comunicação frequente, essa falta de visibilidade vai gerar a necessidade de maior interferência das pessoas, porque as pessoas vão reduzir a confiança, né, no que aquele time está fazendo, no que aquela equipe está entregando. Então, para você ganhar essa confiança, você precisa de uma comunicação frequente e eu acho que também vale alinhar, né, de novo, esse apetite ao risco, no sentido de, tá bom, quanto tempo a gente consegue esperar sem tomar uma decisão de mudança de rota? Quanto tempo a gente tem para testar? Quanto de dinheiro a gente tem para errar, né? E qual é o investimento que está sendo feito? E beleza, até aqui a gente consegue ir, né? Eu trabalhei com um cliente que eles faziam um teste de hipótese muito legal, que era, depois que eles tinham ali a hipótese bem estruturada de produto, eles tinham um valor que era tipo uma bolsa mesmo, né, de investimento, que era o valor que bancava um time de produto por X tempo. Vamos supor, vou bancar um time inteiro de produto por 3 meses trabalhando nessa solução. Se ao final desses 3 meses esse time não conseguir provar para mim que essa solução é funcional, escalável e eu consigo rentabilizar isso bem no mercado, eu desmonto o time e vou testar outra hipótese. Então esse era o apetite de risco que eles tinham, né? Eu consigo bancar 3 meses de um time inteiro para validar isso. E aí, claro, eu preciso escolher muito bem, então eles tinham um processo muito bom de escolha do que valia a pena bancar esse tempo da galera investido lá, né? Então ter essa noção dos limites, né? Até onde a gente vai também, até onde a gente espera uma definição sobre aquele produto, vai seguir, não vai seguir, vai por esse caminho, vai por outro, vai pivotar o público-alvo ou a plataforma ou o tipo de produto que a gente está fazendo, é importante. E por fim, eu acho que tem um ponto também sobre portfólio agora na parte geral, que é a gente ter produtos que são interconectados, né, que geram esse cross-selling, que acompanham o cliente em diferentes etapas da jornada dele, como a gente estava falando anteriormente, é muito legal, é importante porque gera uma distribuição saudável, né, dentro do nosso portfólio, porque você não tem um único produto e toda a sua receita depende só daquele produto. Se alguma coisa der errado naquele produto, acabou sua empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado para que os produtos não sejam totalmente dependentes uns dos outros. Então, que não pode ser uma dor enorme eu tirar um produto do portfólio, porque 3, 4, 5 outros produtos vão morrer se esse produto aqui não existir. Então, essa clareza da interdependência entre os produtos do meu portfólio e como eu deixo isso saudável para que eu consiga, de fato, criar e retirar produtos, porque isso é um fluxo natural da gestão de produtos, é importante também para a gente gerar um portfólio saudável ali para evoluir no dia a dia, né? Conforme vocês foram falando, só imaginei aquele loop causal, sabe? Que a gente sempre fala, que é se aqui funcionando, esse produto tá funcionando esse, que impacta nesse, que melhora esse, que piora aquele. Eu pensei na cabeça conforme o Renato foi falando. Gente, é o seguinte, infelizmente estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio. Eu queria saber de vocês, queria que vocês deixassem aqui para a gente ir encerrando. Pelo menos para mim, assim, gestão de portfólio era uma coisa muito difícil de entender, sabe? Muito, meu Deus, do que se trata? O que exatamente é isso? Eu queria que vocês pudessem deixar para quem está ouvindo a gente, que talvez também tenha essa mesma sensação, uma dica sobre, tô começando a mexer com gestão de portfólio agora, tô chegando nesse assunto, para mim é novo. O que vocês diriam para quem tá entrando nesse mundo agora? Eu sei que tem muita coisa, mas queria que vocês deixassem aí uma dica, um conselho, aquele famoso conselho que ninguém pediu, mas a gente vai dar do mesmo jeito, sabe? Bom, eu diria que aproveita para começar, porque ainda é um assunto novo. Assim, se você for procurar hoje, não tem muita literatura. Você vai achar um artigo do Roman Pichler, vai achar umas coisas antigas do Porter e tal. Tem muita coisa sobre meio que a aura do portfólio, mas coisas técnicas sobre o portfólio não tem muito, principalmente portfólio digital. Tem algumas coisas de portfólio mais de produto físico também. O próprio Play to Win do Roger Martin fala dos cases dele na Procter & Gamble,
Ih, Jesus, que difícil falar esse nome, né? P&G, da época dele da P&G e tudo mais, que tem muito a ver com um produto físico, né? Então, você tá numa categoria de skincare e aí você tem todos os produtos de skincare, então ele trata do portfólio desse ponto de vista. Mas já dá pra pegar muita coisa. Mas acho que se eu fosse dar um conselho que não me pediram, é o que eu tenho tentado fazer com o Estratagema, assim, pensar que não existe, é muito raro hoje em dia existir um produto só, quase tudo é portfólio, porque o digital transformou tudo em tudo é muito rápido, tudo é muito acessível, então é quase como se fosse um caminho natural, um produto que dá certo virar um portfólio. Não tem por que ele não virar um portfólio. Mesmo empresas que têm uma filosofia mais nichada acabam virando portfólio de alguma forma, né? Então, eu falo, eu consumo Calma Urgente, que é lá do Gregório do Vivier, o Bruno Torturra e a Alessandra Rufino. É uma galera que é uma parada super nichada, mas eles têm um portfólio. Tem o Clube do Livro, tem o podcast, tinha o Greg News quando eles estavam na HBO, eles têm suas questões de cada um ali das suas palestras e seus cursos. Então, o Bruno vai ter um curso de psicodélicos, o Gregório tem um curso de poesia, e por aí vai, mas é um portfólio. E eu acho que quanto antes a gente entender que essa visão de portfólio, ela não é, assim como um pensamento estratégico, ele não é uma coisa só empresarial, acho que melhor, porque a gente está indo para um lugar onde cada vez mais a gente perde força política enquanto classe, né? E a gente vai ter que se virar de alguma forma. E as grandes empresas se viram no mundo digital transformando seus produtos em portfólio. Acho que a gente deveria também se preparar para fazer isso. Não que esse seja talvez o caminho mais ideal, mas esse é um caminho que está na nossa mão também. Então, como é que a gente conecta as coisas que a gente faz no nosso trabalho, o que a gente já fez na nossa carreira, com os nossos interesses, com coisas que a gente é bom, com coisas que a gente gostaria de fazer, com pessoas que a gente conhece, e começa a pensar, e assim, tudo que a gente pensa em portfólio dá pra gente testar com a gente, né? Acho que o Carnaval falou de testar o tempo inteiro e tá sempre diminuindo esses ciclos de iteração. A melhor forma que a gente tem pra fazer é com a gente. Se a gente for depender de achar o momento certo na empresa que a gente tá pra testar esse negócio, acho que isso é meio utópico, assim. Então eu diria, estude o que está no começo, desenvolva a sua própria visão de portfólio, não tem certo e errado, ninguém, não tem ainda um Mary Kagan de portfólio, uma Melissa Perry de portfólio, que talvez nem venha a ter. Acho que dá pra gente aprender muito com o portfólio, ele consegue beber de vários lugares, né? Ele pode beber da estratégia de produto, da estratégia empresarial, da estratégia, sei lá, de lançamento, de estratégia de audience-led growth, product-led growth, tudo isso dá para trazer coisa para se pensar portfólio. Então acho que é mais testar mesmo e colocar qualquer que seja a AI que vocês estejam usando aí, coloca ela no modo board cético, experimenta fazer isso, tá? Pede pra AI e fala assim, agora eu vou te falar a estratégia que eu tenho aqui para minha empresa e você é um membro cético do board de investidores e o seu trabalho é destruir a minha tese, por favor, não seja carinhoso, acabe com tudo que eu vou falar. Aí você coloca tudo que você tá pensando e, cara, é surpreendente como dá pra achar um monte de falha e isso vai ajudando a gente a pensar em portfólio também, assim, vai ajudando a gente a encontrar essas lacunas que estão próximas da estratégia do produto, mas estão meio que ali na borda, que são a borda de um outro produto e que isso vai virando portfólio. Acho que é isso. Muito bom, fiquei até tímida agora de dar meu conselho. Muito bom, gostei, vou até anotar aqui. Cara, o que eu diria é que priorização é sempre a chave de tudo, assim. Portfólio é uma disciplina que leva a gente naturalmente para olhar o todo, para abrir nosso leque de opções, para estar lidando com diferentes estímulos ao mesmo tempo. E se você não prioriza, é aí que você vai se perder. Então, o mantra de um bom portfólio é priorização. O tempo todo você vai estar lidando com priorização. Desde a priorização do que você vai estudar agora, até a priorização de qual é o produto que vale investir mais, até a priorização de qual é o item de backlog mais importante que precisa ser feito para amanhã. Então, priorização é o mantra maior para mim em termos de portfólio, porque principalmente quando a gente está fazendo uma transição de um lugar onde você estava acostumado a lidar com um produto, com um serviço, com um backlog, você começa a lidar com vários, se você não leva a priorização muito a fundo e muito a sério, a chance de você se perder num mar de opções que vai te inundar aí é muito grande, né? Então, para mim, o meu conselho para complementar aqui toda a sabedoria que o Renato já trouxe pra gente, priorização em todos os lugares, em todos os momentos. Muito bom, muito obrigada. Então, vocês que estão ouvindo, anotem esse monte de... Depois eu vou pegar com você, Renato, as referências pra gente poder compartilhar também, colocar na descrição do episódio. Queria mais uma vez agradecer a participação de vocês.
E agora, pra gente finalizar, deixo aberto o microfone para que vocês deixem os recadinhos do coração para quem tá ouvindo, para quem tá vendo, assistindo a gente. Boa. Eu queria primeiro agradecer o Renato. Já fazia muito tempo que eu queria trazer esse homem para falar aqui com a gente, que é uma pessoa incrível aí de produto que eu conheci há muitos anos atrás, né? Demoramos muito para conseguir gravar esse episódio, viu? Vou te falar. Então agora você já se comprometeu a gravar mais, agora já não tem mais jeito, entendeu? Mas queria muito agradecer sua participação aqui, ter topado compartilhar com a gente aí tanta coisa dessa experiência aí que você tem, né, de produto há tanto tempo e em tantos lugares diferentes, assim, foi um prazer estar com você. E galera do LTP que já tá cansada de me ouvir, de me ver agora, né, agora vocês estão começando a ficar cansados de me ver, porque eu já tô participando dos episódios gravados também. É sempre um prazer estar aqui, compartilhar com vocês. Continuo disponível para quem quiser trocar ideia, fala com a gente lá na comunidade do Love the Problem no Telegram, manda dúvidas, feedbacks, insights que vocês tiveram aí com o episódio, vai ser um prazer interagir com vocês. Boa. Primeiro agradecer, valeu pelo convite e é isso, tiramos do papel finalmente, um prazer estar aqui com vocês. Rafinha, é sempre uma honra ouvir, trocar ideia com você. Rafa é um dos cérebros mais inteligentes que eu conheço. Sempre que eu tô perto, eu cresço muito. Então, assim, pra mim é sempre muito, do ponto de vista de ser egoísta mesmo, é sempre muito importante pra mim estar perto da Rafa. Espero ser convidado de verdade, espero que não seja papo de gravação e aí depois não chama. Não, é verdade. De verdade que eu vou vir. Você já era, agora pode ter certeza que vai voltar, isso eu garanto. Não, vambora. Eu gosto muito de tentar ser mais cru, assim, mais prático com as coisas que a gente fala de estratégia. Acho que estratégia é um tema que foi tão maltratado, tadinho, ao longo desse tempo, assim, virou uma coisa tão chata de se falar. E eu acho que tem tanta coisa maneira e gostosa de falar do ponto de vista criativo e de possibilidades que estratégia pode ser. Então eu acho que meu último recadinho acho que é meio esse, assim, deem uma chance nova pra estratégia, tratem ela como uma coisa legal, gostosinha, criativa, divertida de fazer. Acho que vale a pena pra gente, agradecer de novo a oportunidade aqui de estar aqui. Inclusive eu não tô na comunidade do Telegram, queria entrar, queria ver o que a galera tem falado lá. E eu acho que, só uma última coisa, eu acho o nome do podcast muito bom. Love the Problem é muito bom. Eu tava vendo um vídeo, inclusive, recente, falando sobre como a gente deveria repensar toda a nossa forma de se candidatar a trabalhos olhando pro espaço do problema e não tanto pro espaço da vaga em si. Depois eu posso compartilhar com vocês também, é uma parada bem, bem interessante. Gente, obrigada mais uma vez e obrigada pessoal que tá ouvindo e assistindo a gente. Até mais. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.